papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Eita! Feliz 2023, mundo! Acabou as férias, Bruno? Acabou as férias, cara. Tô voltando só agora, porque eu não sou brasileiro. Eu volto antes do carnaval, uma semana antes. Como é que tá? Parece, né? Antes fosse. Mentira, beleza, também. É só o Sincerocast que tá voltando. Com uma temporada, né? Vamos chamar assim, que eu gosto de dividir as coisas em temporada, né? Quem inventou isso sempre é uma chance de a gente inventar uma moda para testar, né? E fazer uma espécie de growth, né? Essa temporada do Sincerocast, nós vamos conversar com especialistas de marketing digital, mas principalmente aqueles que são usuários do eKite, clientes eKite, que estão aí presentes no nosso dia a dia. Por que não trocar uma ideia e entender mais, tanto do pegar conhecimento deles e ainda falar como é que está essa operação de marketing, né, em suas empresas. Então, quem é que a gente trouxe hoje aqui para conversar com a gente? O Alex, que é da Tribuzana. Tribuzana é uma agência, podemos chamar de agência, né, Alex? De marketing digital, focada no marketing hoteleiro, né, atende hotéis. E tu vai me explicar melhor isso. Mas também estou trazendo para a conversa aqui o Jeff que é aqui do eKite, de Growth, né, Jeff? Está convidado também para acrescentar. Seja bem-vindo, Jeff. Alô, Sincerocast. Começando 2023 bem, hein? Gostei da fala sobre Growth Hacking. É isso aí. Uma nova temporada, uma nova fase para testar aí ideias. Exatamente, esse é o papel. Então, temos bastante coisa para entender aqui. Alex, primeira coisa, eu acho que a gente já quer você comece, que é entendendo um pouquinho de por que vocês, né, Tribuzana, escolheram trabalhar para o marketing hoteleiro. Aí tu aproveita aí para fazer esse resumo de como tu chegou até aqui, né? Legal. Bom, primeiro agradecer a oportunidade aí, Bruno, Alan e também Jeff, né? Prazer em conhecê-lo e seja muito bem-vindo aí ao time. E eu acho que a ideia hoje é trazer um pouquinho da nossa experiência, trazer aqui de uma forma... eu sempre falei pro Bruno, né, que eu gosto muito do tema, do nome do podcast, né? Sincerocast. Eu acho que é um momento aqui para a gente falar de dono de agência para dono de agência, ter a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. E já começando, né, trazer o porquê hotel, né? Por que hotelaria? Bom, primeiro começando com o meu histórico, né? Eu sou formado em turismo, eu sou turismólogo de formação, tenho especialização em gestão e planejamento de eventos, mas sempre que eu trabalhei em hotel, na grande maioria das vezes, né, que já comecei em hotelaria em 99, entregando um pouquinho a idade aqui, eu eu sempre fui todo envolvido mundo com todo mundo novinho, né? Eu já trabalhei, né, comecei trabalhando com recepção e depois fui para reservas, comercial, e aí o comercial vira marketing junto. E aí fui para outros hotéis que eu assumi um pouco essa cadeira também na gestão do hotel, de alguma forma, né? Nunca de forma explícita, vamos dizer assim, nunca estava na minha carteira de trabalho, vamos dizer, que eu era responsável pelo marketing, mas sempre meti o dedinho ali e sempre gostei muito do segmento. E depois comecei a fazer curso, me especializar. Quando eu fui para fora do país, tive uma temporada fora do país também. E aí, quando eu voltei, sempre com aquele desejo de ajudar o mercado. Eu acho que esse é o principal ponto, eu acho que para trazer, sabe? Um dos meus maiores objetivos como gestor, como CEO aqui da Tribuzana, é trazer ajuda para o mercado. Né? O mercado que para alguns segmentos o marketing digital é uma coisa muito já antiga até, vou dizer, né? Se dá para chamar assim, né? De antigo. Mas quando eu comecei a agência, o objetivo principal sempre foi esse, assim, trazer educação para o mercado, trazer conhecimento para os clientes e ajudar o mercado de uma forma geral a trabalhar isso de uma forma muito mais profissional e correta. Eu acho que a palavra correta, né, honesta, são as palavras que a gente tem muito aqui forte na nossa cultura para o mercado. Né? Então, foi assim, de uma forma bem resumida, Bruno,
É isso, a gente está agora fazendo 7 anos e meio, né? Vamos dizer, 7 anos e meio em julho, a gente faz 8 anos de agência. Focada desde o começo, trabalhando com hotelaria, mas desde 2019, focada 100% em hotelaria. E aí, quando começou a pandemia, a gente pode falar daqui a pouquinho também sobre isso. Mas quando começou a pandemia, deu aquele susto. Mas foi o que fez a gente fortalecer e crescer mais. Perfeito, muito bom, muito bom. Claro, marketing hoteleiro é o que a gente quer entender bem como é que funciona. Eu sei que tu está no coração aí de Santa Catarina, numa parte turística forte, né? Cheio de hotéis e pousadas, né? Então isso já faz bastante sentido aí para a Tribuzano, né? Que você falou que está em Bombinhas agora nesse momento, né? Isso, é Bombinhas, Santa Catarina. Perfeito. Então eu queria entender, vamos lá. Cheguei, sou hotel, vamos pensar primeiro, sou uma pousada e a Tribuzana vem me atender. O que é o feijão com arroz para um hotel, uma pousada, ter algum tipo de resultado no marketing digital? Que eu acho que hoje uma coisa, eu acho, característica de hotéis ou pousadas, cara, que não tem como fugir do digital, né? Eu não conheço mais ninguém que vai para uma cidade e diz assim, eu descubro lá, né? Vou descobrir lá, daí você vai ter isso não existe mais, né? Então hoje, o que tu considera um feijão com arroz? Tirando meu pai, que está com 75 anos quase, que faz isso ainda, né? Corre esse risco ainda, mas é legal tu ter falado que a gente está aqui em Bombinhas, Bruno, porque também abre uma porta aqui para eu comentar uma coisa. Nós somos uma agência que estamos em Bombinhas, né, Santa Catarina, mas a gente tem cliente em Pernambuco, a gente tem vários clientes em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, então a gente tem clientes espalhados quase pelo Brasil inteiro, né? Eu só não fechei no mapa do Sul, então se tiver alguém aí que queira passar um cliente para a gente aí do Paraná, eu tô aceitando, tá? Então a gente trabalha, né, com o Brasil inteiro, a gente não trabalha só regional. Fomos uma agência regional durante um bom tempo. E eu acho também que a pandemia, né, se ela trouxe, né, alguma coisa de bom, foi essa facilidade das pessoas entenderem que uma reunião pode ser feita online, que entender um destino pode ser feito online também. Então a gente tem, isso abriu também uma possibilidade de ter mais clientes e atender, depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas o que acontece quando um cliente, o que é o feijão com arroz, como tu falou, quando ele vem falar com a Tribuzana? Bom, primeiro que, por hoje, como tu mesmo falou, para ele ter um serviço, seja ele qual for, né, da agência, a gente tem uma gama de serviços e produtos também, né, que a gente desenvolveu ao longo dos anos aí, ele tem, primeiro que ter um site. Esse site ele tem que ter um motor de reservas, né? O pessoal da hotelaria sabe do que eu estou falando, mas vou traduzir para quem não sabe, né? O site é o site normal, né, institucional, traz informações ali com blog, com conteúdo para atrair visitante, assim por diante. Já vou dando as dicas aqui também no caminho, né? Mas principalmente que ele tem que ter um motor de reservas. O motor de reservas, o que é? É nada mais, nada menos do que um e-commerce do hotel, onde você vai entrar lá num site, colocar os dados de data de entrada, data de saída, quantidade de pessoas, ele vai dar para você a disponibilidade naquele período e a quantidade e o valor da diária, e você consegue fazer uma compra ali e tudo mais. Então, isso hoje é o mínimo que um hotel tem que ter, né? Não só para ser cliente de Tribuzana, mas para estar aberto para o mercado, né? Então, facilita muito o dia a dia dele. Claro que tem que ter tecnologia que funcione bem, tem que ter sistemas que funcionem bem, porque é isso que vai fazer ele ter uma performance melhor ou pior, né? E aí depois, no decorrer, a gente vai entender qual é a necessidade desse hotel. Então, cada hotel, por mais que seja um único segmento, vamos dizer que nós atuamos, né? A gente tem desde aquela pessoa que nunca fez nada, que tem uma pousada, né, ou um residencial que está transformando numa pousada, até resorts e grandes redes, como a gente atende também. A gente não tem... Claro que o poder de investimento de cada um desses clientes vai definir também qual tipo de serviço ou produto que a gente vai sugerir para ele já de entrada, né, vamos dizer assim. E depois é entender esse mercado, melhor, a gente entendendo esse mercado, a gente sabe para qual lado que a gente pode direcionar ele, né? Legal. Eu vejo que o mercado hoteleiro, né, assim como imobiliário, eles têm uma forte atuação de portais, né?
talvez isso acabou até alavancando bastante a maturidade desse segmento, né? Qual que é o papel da Tribuzana para intermediar esse serviço com portais? Então, obrigado, Alan, pela pergunta, porque isso é uma coisa que vem bem recorrente com a gente, né? Hoje a Tribuzana ela atua, vou dizer que exclusivamente, até dá para dizer, com vendas diretas. Ou seja, a gente incentiva o hotel, a gente incentiva o hóspede, a gente incentiva, as ações todas são voltadas para que o hóspede reserve diretamente com o hotel, onde ele vai ter melhor tarifa, as melhores condições, os melhores, enfim, tarifas, preços e promoções e ações exclusivas, né? Que vai ter através da venda direta, da reserva direta com o hotel. Esse é um ponto. Já teve tempo, e acho que eu posso falar isso, porque eu já falei várias vezes isso, já teve tempo de eu considerar ou não é nem considerar, mas entender, talvez como as OTAs, né, como chamam as operadoras online, como um certo rival nosso, ou ser um mal necessário, como algumas pessoas falavam, né, ou algumas até ainda falam, né, hoje no mercado, mas eu não considero elas como nem um mal necessário, nem como uma concorrente, uma vilã de nada. Na verdade, elas são plataformas que vão dar mais visibilidade para o hotel, e aí vai da competência e aí a palavra é bem essa mesmo, sabe? Competência do hotel em trazer esse hóspede pela primeira vez para um portal, seja ele qual for, né? As OTAs ou operadoras, agências de turismo, agências de viagem, e depois ter a competência de manter ele com ele virar um hóspede do hotel e não ser um hóspede de um terceiro. Então, nosso trabalho está muito voltado a isso. Traz pela operadora, é um canal de fácil, tem uma capilaridade gigante, né? Um investimento que essas empresas terceiras fazem, nenhum hotel consegue fazer por conta própria, tá? No volume que eles fazem e tudo mais. E tanto, né, que o Google vem trabalhando cada vez mais agora nessa parte do hotel e entrando mais fortemente. E então o nosso papel é esse, pegar aquele hóspede que já veio para um terceiro e transformar, esse é um dos papéis, né, e transformar ele num cliente recorrente, num hóspede recorrente, é aí que a gente chama, né, que a gente chama internamente, o mercado chama como habitué, né? Então o habitué é aquele hóspede que voltou mais de uma vez por incentivo, por alguma por vontade própria ou provocado, né? E a nossa função é provocar isso. Muito bom. E aí, claro, muito bom mesmo. Não só a questão, né, que você comentou das melhores tarifas, mas às vezes nem é isso, né? É a questão do próprio hotel ter mais margem, né? Nessa venda. E entra também uma grande máxima que dizem, né, para você não plantar a tua grama no terreno do vizinho, né? Então é muito melhor você ter o teu terreno para poder tomar algumas decisões do que ficar contando com o terreno do vizinho, que às vezes pode não estar disponível, né? Isso é muito bacana. Inclusive, essa parte de recorrência que tu comentou era uma dúvida que eu tinha, assim, como que acontece, né? Se é possível trazer uma venda recorrente. Então, vocês têm toda uma assessoria de marketing, digamos assim, uma assessoria de comunicação que ajuda o hotel a trazer essa recorrência para dentro do portfólio. A gente trabalha, principalmente, Jeff, principalmente não, eu diria até quase que exclusivamente, com ações e estratégias usando o RD Station, que é nosso parceiro, né? A gente tem 7 anos e meio de agência, 7 anos somos parceiros da RD, inclusive até, né, para quem está no vídeo aqui assistindo, a gente recebeu um dinossauro de RDino, nós somos dinossauros dentro da RD, né? Tem mais de 7 anos já. E a nossa estratégia são todas voltadas muito em cima de automação, fluxo de automação. Então a gente trabalha muito com atração, campanhas, né? Principalmente aí, né, que vem uma dica para quem trabalha com hotel aí, para quem é dono de hotel que tiver o meio de hospedagem estiver ouvindo a gente, 80% Google, 20% outras redes. E aí, independente de qual for a rede. Tá? Investimento é nessa proporção. A gente aprendeu isso com o tempo. A gente sempre soube que tinha uma proporção maior, né? Mas com testes e dados, né? E o eKite ajuda a gente bastante também nessa parte, né? Já puxando um pouquinho aqui para o nosso lado também. A gente consegue entender esses números melhor e ver que o esforço que você tem, né? Pensando assim,
rede social, o que ela é? É topo e meio de funil, né? Principalmente, topo e meio de funil. Tem fundo de funil também? Tem, mas principalmente é topo e meio. O Google, ele vai trabalhar o quê? Meio e fundo. Tem topo também? Tem também, mas principalmente é meio e fundo. Então, pensando nisso, o que o hoteleiro quer? Ele quer reserva, ele quer venda, né? Como todo empresário quer venda, venda e venda, né? Então, eles contratam a agência de marketing para quê? Para vender mais, né? Então, a gente faz muito sentido, né? E ano passado, em 2022, é importante falar datas, né? Porque a gente não sabe até quando que vai ser ouvido esse podcast, né? Então, em fevereiro de 2022, nós começamos um projeto piloto junto com o Google no Brasil. Nós fomos convidados pelo Google, que trouxe para o Brasil o Google Hotel Ads, que são os anúncios exclusivos para hotelaria. Então, tem toda uma dinâmica diferente, tá? Tem todo um processo diferente. Você tem que ser hotel, tem que ter site, volta lá no comecinho, ó. Site, motor de reservas, tem que ser motor que seja homologado, credenciado no Google, e a gente consegue fazer a conexão dele. E quando a pessoa faz uma pesquisa sobre o destino ou sobre o próprio hotel, ele aparece como um anúncio ali concorrendo com as OTAs. Então ele deixa de ter aquela questão tanto de valor de investimento ser eu não tenho como competir. Então a gente tem cliente, cara, hoje que tem um ROAS ali em Hotel Ads que o ideal seria até mostrar, para não dizer que eu estou mentindo, mas é de 50, 60, 70 vezes o ROAS dele em campanhas do Google Hotel Ads. Então é uma situação bem diferente, vamos dizer assim, né? Onde a gente é especialista nisso, somos, né, desde, acho que foi julho, agosto, nós recebemos o selo de Google Partner Hotel Ads. Então, auxiliamos aí vários motores aí na implementação, na configuração, nos ajustes que eram necessários. Então, todo esse processo, né, de captação, atração do visitante, dos visitantes se transformar em lead, do lead virar uma oportunidade, a oportunidade, né, que em outros mercados, né, é tratado de uma forma que demora, tal. Na hotelaria ele é muito rápido, né? A hotelaria ela gira muito rápido. Então aquela jornada de compra que existe no mercados convencionais, vamos dizer assim, né? O cara está vendendo um celular, um óculos, um carro, né? Ele tem uma jornada de compra muito não vou dizer que são iguais, né? Óbvio que não são, mas são semelhantes. Na hotelaria é muito diferente, né? A gente trabalha e até ano 2022 aí eu rodei quase o Brasil inteiro. Aí dá para dizer que eu só não fui para o norte, mas o resto tudo eu fui, né, palestrar justamente sobre esse tema, né? A jornada do hóspede na hotelaria. Então, como é que o hoteleiro entendendo a jornada do hóspede, onde que ela começa, qual que é o meio, onde é que ele deve intervir, onde é que ele identifica facilmente os gargalos. A gente traz muito isso, porque foi um grande aprendizado que a gente teve ao longo da história da agência. Entender a jornada do hóspede, aonde que ele começa, qual é o meio, qual que é o fim, e se ela tem fim, né? Já dou spoiler aqui que ela não tem fim. E aí vem essa questão, Jeff, da recorrência. Porque você, entendendo todo esse processo, todo esse caminho, a recorrência é fácil de se trabalhar. Usando a ferramenta como o RD Station, como a gente é parceiro e usa com todos os clientes, facilita, né, o dia a dia ali na execução dessas tarefas, vamos dizer. Tu trouxe, Alex, um ponto aqui interessante que eu não vou deixar fugir, cara. Uma visão que eu tinha aqui do mercado, né, hoteleiro, era essa dificuldade, né, tipo, eu tenho uma empresa, um pouco budget, eu vou para o Google Ads porque tem que estar lá, né? Só que daí quando eu chego lá, eu me deparo com o Booking, né, o Decolar, esses caras todos competindo comigo na mesma, né, palavra-chave. Aí o Google, que ganha uma grana gigantesca lá com o Booking, esse cara também, né, lança seu concorrente, que todo mundo já deve ter visto alguma vez ali, mesmo que sem querer, né, no Google, uma busca por hotel, qualquer cidade assim, e lança essa plataforma de anúncios internos, né, para esses anúncios focados no turismo aí, né, nessa parte de hotéis. E tu tá dizendo que essa plataforma conseguiu fazer com que o pequeno consiga voltar a competir no Google, né? Interessante. Perfeito. Isso. E é muito fácil, vamos dizer assim, né? Claro, ela tem toda uma configuração que precisa ser feita no background, vamos dizer assim, né? Tem que fazer configuração de tagamento, configurações específicas do Google Hotel. Então tem alguns critérios ali que não vou dizer, né, qualquer um. Não, qualquer um consegue fazer. No final das contas, qualquer um consegue fazer. Só tem que saber qual é o caminho.
né? E não é... Tem até vídeos, né? Depois, se alguém quiser procurar o Google Hotel Ads ali, bota no YouTube, a gente tem vídeo explicando como é que faz todo o processo. Cara, tá tudo ali. Fácil, simples, mas você tem que ter o básico, né? Então você tem que ter... aí depois vem questões mais técnicas, né? Mas você tem que ter um site, um motor de reserva que seja homologado, né? A maioria hoje do Brasil já são, alguns não, tá? Principalmente os internacionais. Você precisa ter tarifas cadastradas ali pelo menos 6 meses, que é o ideal que o Google pede para ter qualidade tarifária. E isso é um ponto muito importante, que o Google ele tem uma preocupação gigantesca, assim, com a qualidade da informação. Então, se a informação está correta ou não está correta, se ela não estiver correta, ele já para o teu anúncio, ele já tenta entender, vai pedir para revisão. Então, tem um processo bem chatinho, porque tem que ser assim. Na minha opinião, tem que ser assim para você ter mais transparência em todo o processo. Então, para manter qualidade, né, do próprio exatamente. Né? Então, outro ponto também, Bruno, falando sobre isso, a gente tem cliente, cara, que tem um investimento baixo, e eu posso falar o investimento baixo, que é tipo R$600 por mês em anúncio, sabe? R$20 por dia no Google Hotel Ads, e que tem uma taxa de conversão absurda, assim. Né? Então, funciona. O clique é R$2, mas não é só clique, conversão, a conversão de venda a R$8, a compra, né? Então, essas métricas todas a gente acompanha no nosso dia a dia, né? Faz parte aqui da rotina da agência. Mas vou dizer que depois que entrou o Hotel Ads, mudou muito isso para o mercado. E vou dizer mais ainda, tá? Até setembro do ano passado, somente 800 hotéis no Brasil que tinham possibilidade de fazer esse tipo de anúncio. Hoje já são 1.500. Ou seja, não são todos os hotéis que podem, né? Então, existe um mercado bem interessante para se trabalhar. Então, e eu digo hotel de qualquer porte, tá? Atendendo esses critérios básicos aí, ele consegue trabalhar facilmente. Alex. E agências, né? Só desculpa para complementar. E agências que queiram também saber sobre isso, cara, é só entrar em contato com a gente ajuda, orienta ali no que for possível. Né? A gente já tem hoje agências que chamam a gente para gerar um relatório, que a gente tem um relatório de marketing e vendas ali, que comprova ROAS, que faz um monte de coisas ali que a gente tem isso como produto. A gente tem um trabalho e um diferencial ali para agências também que podem falar com a gente sem problema nenhum, tá? Eu lembro que eu falei lá no comecinho, uma das nossas missões é educar o mercado e auxiliar, né? Então, que precisar, a gente tá aqui. Perfeito, já nasceu com uma missão bem definida, é sucesso. Alex, você falou que é fácil, né? Qualquer um faz, mas não é, não. Não toque, não é nada fácil. Exemplo, né? E quem acha que vai fazer sozinho aí, desculpa, mas depois que estudar uns 3, 4 anos e apanhar, vai ficar fácil. Ainda vai chamar o Alex. Aproveitando, né? Alex comentou de ser fácil e tal. Qual que é o erro mais comum que você encontra, né? Quando você vai socorrer aí um cliente novo? Normalmente a gente sabe que o cara já passou por outras agências, já tentou fazer em casa, o que você tem que vício que ele tem ainda, né? Que erro que ele cometeu e que ainda fica querendo fazer. Eu acho que eu já sei a resposta, tá? Porque acho que é para todos os segmentos, mas fala aí, por favor. Assim, se eu for elencar principais erros, né? O principal deles, na minha opinião, e que é onde a gente tem um grande diferencial, chama-se relacionamento. O hoteleiro, assim como o mercado, como a maioria das agências, eu posso falar isso sem medo de errar, tá? A maioria das agências se preocupa em atração. A maioria dos hoteleiros se preocupa em atração. Atração e conversão. Então ele olha aquela métrica linda, maravilhosa de investiu R$100 num post no Instagram e atingiu 1 milhão de pessoas. Legal. Nossa, atingiu 1 milhão de pessoas. Tá, quantas vendas deu? Não deu venda nenhuma, mas atingiu 1 milhão de pessoas. Ok, se essa métrica para você é importante, né? A gente tem cliente que a métrica de anúncio dele no Meta é simplesmente aparecer. Ele quer aparecer para a maior quantidade de pessoas possíveis durante 3 meses. E o investimento não é baixo, é um investimento alto e ele quer aparecer. E é isso que a gente está fazendo com ele. Só que no Google a meta dele é vender. Então ele traz para o Google essa métrica da venda. Só que aí o que acontece? O hoteleiro se preocupa com atrair e vender.
Depois que o hóspede sai da casa, é como se ele tivesse vendido um pneu para um... Bom, pneu até não é um exemplo, né? Porque o pneu dá para o cara, a cada 3, 4 anos, o cara tem que estar trocando de pneu. Mas, sei lá, vendeu uma casa e nunca mais volta para o cara para falar com ele. É mais ou menos isso o comportamento do hoteleiro. E esse é um principal erro, na minha opinião, e é aí que a gente entra com uma força bem diferente na nossa estratégia, na nossa metodologia aqui, justamente pensando nisso, sabe, Alan? Não é só você ter o hóspede. Né? Inclusive, até nas minhas palestras, quando eu dou, eu sempre começo ou termino com essa frase, assim, o hóspede é o maior ativo que um hotel pode ter. Não tem cama, não tem internet, estrutura, piscina, frente e mar, que valha mais do que o hóspede, porque é ele que paga as contas no final do dia. Então, o hoteleiro, ele esquece disso, ele esquece de se relacionar com o hóspede, ele esquece de mandar um e-mail ou uma mensagem, ou seja lá o que for, um sinal de fumaça para o cara dizendo, olha, volta aqui, eu tô aqui aberto ainda. Não, ele corre atrás do próximo. Né? Porque o pensamento dele é imediatista, então eu preciso fechar esse final de semana, preciso fechar a ocupação dessa semana, desse mês, desse final de semana, e semana que vem é outra correria para... Não, nosso trabalho é justamente pensando no contrário, a gente quer fechar a ocupação para daqui a 3 meses. E aí a correria fica diferente. Ela fica num ritmo mais lento, mais planejado, mais estruturado e com mais resultados, obviamente. Né? Então, esse é para mim, o principal erro, não se relacionar. O segundo, que o Jeff até largou ali uma bolinha quicando ali para mim, eu não chutei na hora, mas agora eu vou chutar, que é se preocupar somente com redes sociais. Que as redes sociais é que vão salvar a vida dele. Esse é outro erro bem comum que eu considero. Então, que a gente vê hoje muito, né? Muitos especialistas aí, né? De marketing digital, social media expert e tal, que eles trazem isso, né? Que o Instagram vai salvar a tua vida. E aí que o Jeff falou agora há pouco é plantar, né? A grama no terreno do vizinho. Né? Não foi bem essa frase que tu usou, né? Essa expressão, né, Jeff? Mas, bem por aí. Né? Mas eu digo, às vezes eu pergunto assim para os hoteleiros, né? Quando vem conversar comigo. Vem cá, você construiria seu hotel ali que investiu, né, um hotel ID? Vamos lá, um hotel pequeno, médio porte, de 30, 40 apartamentos. Você investiria, faria tudo isso aí em cima do terreno que você alugou de alguém com contrato? Mesmo com um contrato de 5 anos? Você não faria isso, né? Não investiria todo o seu dinheiro lá. Então, por que você faz isso nas redes sociais? Né? E aí, o site é teu. Não estou pagando o servidor, sai do ar. Mas aí, se você pagar, ele volta. Né? O motor de reserva tem que pagar, mas pagou e voltou. Né? E se você é bloqueado numa rede social que você não tem nem suporte para entrar em contato? Né? Na maioria das vezes. Né? Então, já teve casos de clientes que perderam a rede social, e aí não vem um caso que fala qual rede, né? Mas todo mundo já sabe qual é. Perdeu o acesso, simplesmente foi lá, denunciaram ele com alguma coisa, ninguém sabe o que aconteceu, não tem retorno nenhum tipo de informação, e ficou por isso mesmo. Ele teve que criar uma nova para começar tudo do zero. Então, se a estratégia dele tivesse dependendo somente e exclusivamente da rede social, ele estaria como? Ele estaria quebrado. Pelo menos uns meses até ele se recuperar. Como a gente gera lead, a gente gera estratégia, relacionamento. Funciona diferente, né? O processo é diferente. Perfeito. Acho que ainda mais quando se acaba indo para esse lado das famigeradas métricas de vaidade, né? Que nem tu comentou. O que adianta o cara ter 1 milhão de visualização? Converteu nada. Às vezes até faz sentido, né? Numa estratégia de awareness de marca, alguma coisa assim, até faz sentido. Mas de modo geral, o que importa é quanto cliente tu converte, né? Pegando só sentido, né? Desculpa só interromper. Tudo faz sentido quando o orçamento sobra, né? Quando você faz aquilo que é o que gera mais conversão, que é o óbvio, feijão com arroz. E aí você quer ir dar um passo além, né? Mas a gente sabe que na realidade poucos chegam nesse nível. Né? De fato. Alan, quer ver um dado que eu acho que é interessante até compartilhar com vocês aqui? Quando a gente começou a usar o eKite, a gente já está há quase 2 anos usando o eKite, né? A gente começou a metrificar muitas coisas que a gente não metrificava antes. Uma delas é esforço. Né, o esforço que o time tinha para cada tarefa, para cada tipo de tarefa, né, cada grupo de tarefas ali. Eu não lembro exatamente o nome que está lá no eKite, que eu não opero ele no dia a dia, né, mas a equipe que opera, mas eu uso ele, quer dizer, eu opero até no dia a dia, vou olhar, olho todos os dados, tudo certinho, mas
eu lembro que a gente começou a metrificar tudo isso, né? Entender o quanto de esforço que cada ação, e esforço versus resultado. E a gente chegou no número, ali, de uma forma geral, com a maioria dos clientes, que era o seguinte, um número bem arredondado, 60% do nosso esforço era dedicado às redes sociais, a desenvolvimento de arte, texto, né, copy, criação, design, bota numa ferramenta, manda para o cliente aprovar, volta, refação, refaz, vai, aprova de novo. Então, tudo isso é tempo de atendimento, é tempo de design, é tempo de redator, é tempo de jornal, né, de equipe, de gestor, né, de gerente do projeto, tudo isso é tempo de equipe. E a gente começou a calcular isso e viu que 60% do nosso esforço, do tempo total do cliente, ia para esse tipo de ação. E a conversão disso em venda, no cliente que tinha o melhor resultado, foi 3,5%. Do total de venda que tinha no mês, vinha só, vamos botar aí, arredondar para cima para ficar mais bonitinho, 4% vinha de vendas de todo esse esforço. A gente começou, não faz sentido. Não faz sentido. A gente começou a conversar com os clientes e orientar e tudo mais, né? E hoje, hoje não, já faz uns 2 anos, um ano e pouquinho, vai. A gente hoje não tem no nosso escopo mais posts do dia a dia do cliente. A gente capacita, a gente treina o cliente para que ele possa fazer os posts, a gente vai orientando ali, né, no dia a dia como é que ele deve fazer, e o resultado mudou completamente. O nosso esforço hoje é em mídias, né, em anúncios pagos, Google, Facebook, Instagram, e o esforço no relacionamento e nas outras todas as etapas, né, que são 15 macro etapas da jornada do hóspede, e isso que a gente se esforça hoje, se dedica quase que 24 horas. Show. Muito bom. Tu ia perguntar, Jeff? O Jeff ia falar? Eu não lembro qual era o fio da meada, mas desculpa, eu lembrei de uma outra coisa bacana aqui, ó. Tu comentou ali que vocês usam RD Station e tudo mais, então provavelmente vocês têm ali uma régua de comunicação, né, uma automação aí, que vai nutrindo esses clientes até para manter essa questão do contato que tu comentou. E aí até me veio uma coisa, talvez um pouco fora da curva aqui, mas achei legal e oportuno perguntar. Uma vez eu estava em Bombinhas, eu gosto muito de ir para Bombinhas, praticamente todo ano eu vou, porque eu morava aí pertinho, então tem até uma certa nostalgia. Mas aí acabei cruzando os caminhos aí com um gringo que queria saber onde eram os fogos de artifício ali, enfim, né? Eu lembrei, Bombinhas tem muita gente de fora, né, que vem, tipo, tanto os nossos irmãos, amigos aqui, vizinhos, quanto esse caso era... Então, mas esse cara era um gringo mesmo, assim, um inglês, eu não lembro se norte-americano ou, né, talvez da Europa, mas falava inglês. Vocês têm algum tipo de estratégia, assim, para esse público de fora do Brasil? Tem alguma diferença, assim, alguma coisa nesse sentido? Então, alguns clientes que têm um perfil de trazer hóspedes com essa característica de ter uma língua estrangeira, mas principalmente pensando aqui em sul, sudeste um pouco equilibrado, mas principalmente sul, é muito argentino, né? Argentino, paraguaio, uruguaio, né? A língua espanhola. Só cliquei no negócio errado aqui, desculpa. Então, o que a gente faz, né? Voltando aqui. Então, a maioria alguns clientes nossos, eles trabalham muito com esse público. Então, o que a gente faz? Na segmentação, quando a gente segmenta, a gente pede a cidade, o estado, o país, enfim, a gente segmenta qual que é a origem. Dependendo da origem dele, se for argentino, por exemplo, a gente tira ele a gente mantém ele na base, mas a gente tira ele e bota ele numa segmentação específica, para quando chegar lá perto, então durante o ano ele não é alimentado, obrigatoriamente, né? Então ele vai receber esporadicamente um e-mail ou outro, mas ele, né, uma comunicação ou outra. Mas quando chegar mais perto do momento de decisão dele, que a gente já entende mais ou menos qual é, vamos dizer assim, mais ou menos, né, porque a gente vai testando também, aí a gente consegue mandar algum material específico para ele. É padrão isso? Não é padrão, tá? Depende muito também do que o cliente contrata, né? Então o cliente, eu quero isso, então essa parte de tradução, por exemplo, depende do cliente, ou a gente contratar um terceiro, né? Talvez agora com o ChatGPT a gente consiga fazer isso mais fácil, né? Já arrumando função nova para ele. Mas às vezes, de fato, não acaba nem compensando fazer todo esse esforço aí, né? Exato.
eventuais meia dúzia de clientes no ano, assim, então. Como é que a gente faz isso, tá? Né, pensando novamente em dados. Quando o cliente tem um volume na alta temporada, que é o verão aqui do sul, né, que compreende ali de 20 de dezembro, mais ou menos, até a Páscoa, ou dependendo do tipo de turista que vier, mas até o carnaval, vamos botar, tá? 60 dias ali. Se isso corresponder a mais de 20% da ocupação dele, da receita dele, faz sentido. Se corresponder a menos do que isso, talvez não faça tanto sentido ter um investimento adicional nesse ponto, né? Então, depende muito do cliente. E eles... E o argentino, principalmente, ele tem uma característica muito interessante. Ele é muito fiel ao local onde ele se hospeda. É o que aceito, normalmente... né? Vai naquele que aceito, não, brincadeiras, argentino, brincadeira. Então, ele vai muito no quem já ficou uma vez, e às vezes ele fica assim, cara, 10, 15 anos, vem... Descobri que vir aqui para fazer aventura, né, e errar não é uma coisa legal, né, para quem vai de fora, vem de fora, assim, né. Mas esse ano eles voltaram, cara, assim, e muito bom. Pro turismo, principalmente sul, eu digo sul-sudeste, tá? Porque o litoral também do Rio de Janeiro, Espírito Santo pega um pouquinho ainda, mas o Nordeste me pega muito, mas é voo, né? Tem voo direto para o Nordeste também. Acaba pegando um pouco, mas o grande volume mesmo é o nosso aqui, né? São os irmãos aqui da fronteira. Deixa eu te perguntar, Alex, entender uma coisa. Porque tem uma característica aqui do teu nicho, né? De trabalhar com um nicho. Eu sou uma agência, eu atendo esse nicho, que a gente sempre acha que é um caminho interessante. É que para trazer novos clientes, tu tem a possibilidade de, tipo, cara, vou fazer uma prospecção, eu posso olhar para sites, eu posso, né, tipo, entender se está ruim para usar aquilo como, né, como um processo, né? Me conta um pouquinho como é que é esse que forma que você faz uma prospecção de clientes, né? Falando da agência agora, né? Agência, Sim. Prospecção da agência, Da agência, Os clientes chegam aí para vocês. Chegam sozinhos? Chegam voando? Como vocês têm que correr atrás? Vem de aéreo, vem rodoviário, né? Não. Principalmente nos últimos tempos, Bruno, a gente vem muito em cima das estratégias de inbound que a gente desenvolveu para a agência mesmo. Tá? Vou dizer que a maioria vem por aí. Outro caminho que a gente tem também são os próprios... e aí o inbound vai envolver conteúdo de blog, vai envolver vídeos, YouTube, redes sociais, mas a grande maioria vem mesmo de conteúdo que a gente divulgou no blog. Então, fica a dica para qualquer agência, faça material para vocês mesmos, né? Tragam isso. A gente começou isso em 2018 para 2019 ali. Hoje a gente tem um volume que a gente quase não investe quase nada em anúncio, para não dizer que não investe, a gente não investe quase nada. Tudo vindo de conteúdo e de se posicionar de forma verdadeira, assim, sabe? Né? Modinha, ou dizer que o cara vai faturar milhões do dia para a noite, vai aumentar. Não, esse é a nossa forma de comunicação. Outra forma também que a gente tem é a própria indicação de clientes. Né? A gente não confia, não é que não confia na indicação, mas a gente não pode ficar dependendo da indicação, porque senão parou de indicar, por algum motivo, seja ele qual for, você acaba estagnando. Esse ano a gente está com uma estratégia realmente de inbound, né? Então, desde o ano passado, a gente está muito focado nisso, de trazer conversão e principalmente, e aí eu vou trazer também outro ponto, que são os parceiros. Né? A gente é parceiro de várias plataformas, vários relacionados com hotelaria, né? Aí vai desde motor de reservas, PMS, vai parceria com fornecedores, né? Um exemplo bem legal, assim, chatbot, né? Tem um chatbot que a gente é parceiro da Ask Suite, que é específico para hotelaria, então a gente é muito parceiro de empresas relacionadas com isso. Então a gente é parceiro da TOTUS, né? A gente tem um projeto junto com a TOTUS, né? Um produto exclusivo para cliente TOTUS. A gente tem parceria com a Ask Suite, como eu já falei, a gente tem parceria com a Foco Multimídia, que é uma empresa de tecnologia também para hotelaria, que tem motor de reservas. Então, eles são concorrentes, mas a gente é parceiro de todos porque a gente, né, não tem essa questão da exclusividade nem deles com a gente, nem da gente com eles. Então, isso traz também um volume bem legal. Então, inbound marketing para a agência funciona, só que tem um longo prazo,
né? Médio e longo prazo. Então espera aí 1-2 anos para começar a ter um resultado legal. Anúncio funciona também, já usou bastante anúncio no passado, tá? E o outro ponto, indicações entra ali também nesse rol. E a parte de parcerias, né? A gente gosta muito de ter parceiros. Então isso também são nossos principais canais hoje de atração. Não, o site, o blog de vocês está muito bem feito. Não precisa nem fazer teste, galera. É só jogar no Google aí. Jogar no Google aí, tipo, marketing para hotéis, ou coisa assim, tipo, cai lá no site de vocês. Está muito bem feito esse papel. É comum a gente encontrar agências que não fazem essa parte para eles, né? Isso foi um compromisso que a gente assumiu. Então, desde 2019, a gente tem pelo menos 2 conteúdos por mês no blog, falando verdade e trazendo informação que seja realmente útil para o hoteleiro. Muito aí bom. Não é só falar de marketing, né? É falar de outros temas também que são caros ali para o hoteleiro. Qual que é o ritual de vocês para discutir resultado com os clientes ou para apresentar, se é que eles se interessam tanto por isso? Até que nível vai? Como é que funciona isso? Se interessam tanto por isso, o Alan, já peguei ali que te lembrou da época que eu trabalhava em agência, né? Vai, confessa aí. Mas, bom, como é que é o nosso ritual hoje, né? Interno da agência e com o cliente? Todos os dias nós temos uma daily, né? Ela é sagrada, ela não pode falhar. Então, todo dia a gente usa ali, pega ali os dados do e-kite, a gente pega os dados de tarefas que estão abertas e por finalizar, traz tudo isso num bate-papo com o time. São 15 minutinhos ali todos os dias. Então, todo o time fala o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo. Esse é o nosso primeiro ritual. O segundo cada um na sua especialidade, cada um na sua posição, vai trabalhando ali no dia a dia e olhando essas métricas. Quinzenalmente a gente tem a reunião de resultados que o time traz e uma vez por mês a gente tem a reunião de apresentação de relatório para o cliente, onde a gente levanta todos os dados, tudo que foi relevante para ele, pontos positivos, pontos negativos, pontos fortes, pontos fracos, o que a gente precisa melhorar, o que a gente teve de sucesso, tudo isso a gente traz no relatório mensal. E aí, como tu falou, né, tem cliente que não se interessa muito, e como a gente tem isso, não só por ter em contrato, mas também por entender que isso é importante o hoteleiro saber, já uns 2 anos, mais ou menos, não vou lembrar exatamente, mas acredito que pelo menos uns 2 anos, quando o cliente não pode aparecer para ver um relatório, a gente grava e manda para ele. A gente grava o relatório, explica o que tem, pontos, manda para ele com um documento, isso tudo via e-kite, tá? Tudo via e-kite, já tem como rotina já do atendimento, e o atendimento faz esse processo todo mês. Senão o cliente não aparece para bater um papo sobre o interesse. Isso também já acende, né? Isso é um ponto também que acende já uma bandeirinha, né? Uma red flag aqui para a gente, a bandeirinha vermelha. Opa, esse cara não está participando dos relatórios. Então, pode ser que ele venha pedir um cancelamento, pode ser que ele não esteja satisfeito, pode ser que ele não veja valor, aí tu não vai conseguir fazer um upsell, um upgrade nesse cliente, né? Pode ser que ele realmente está ocupado e não é a forma ideal para ele, e pode ser nenhuma das alternativas anteriores. Pode ser que ele confie tanto em vocês que ele já não queira questionar nada, né? Mas é importante ele estar né? Mas é importante ele estar na rotina, né? Então, esse é uma forma bem simplista aqui, é a forma que a gente trabalha no dia a dia, no relatório para os clientes. Muito bom. Outro ponto também, Alan, que eu acho que é legal, a gente também tem um canal direto do cliente com atendimento. A gente não faz atendimento pelo WhatsApp na agência. Todo o nosso atendimento é feito através do e-kite. Né? No começo os clientes estranham, acham ruim, que não sei o quê, mas o WhatsApp é bem mais prático. Aí depois, quando eles começam no dia a dia a entender o processo, ver que ele fica mais limpo, mais direto, mais consistente, né? Então a gente tem um formulário no site exclusivo para o cliente, ele preenche todos os dados, já cai tudo dentro do e-kite, o time já olha, já vai para o nosso gerente de projetos, ele olha o time que tem para executar aquela tarefa, dá a data para o cliente, só vai no e-kite e bota a data futura, que vai ser para finalização da tarefa, manda enviar, já manda para o cliente já a resposta ali no próprio e-mail. Então isso funciona bem legal, roda bem legal. Agora com os novos formulários a gente não testou ainda, tá? A gente vai testar os novos formulários ali para ver se vai precisar
se vai precisar mudar o nosso site ali e incorporar ele no site. Show, muito bom. Falar de atendimento ao cliente dava outro podcast, né? Só falar sobre isso. O que eu posso te falar aqui, Alex, cara, é que eu adoro esse assunto sobre hotelaria e dava para a gente fazer muitos outros pontos aqui, dúvidas que a gente ficou. Mas por hoje vamos se manter aqui nos 45 minutos. Só quero agradecer mesmo a tua participação, a tua parceria com a gente. Quem quiser conhecer mais sobre a Tribuzana e sobre marketing, né, para hotelaria, visitem o site da Tribuzana. Está bem completo, está bem legal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui, eu vou ver se eu fazer um teste aqui, ó. É um espetáculo o site, está muito, muito rico. Legal. Aí, ó. Olha só, tô me sentindo no Lobo Rural, não mentira, no repórter aqui. Tu diz William Bonner. Mas a gente está mudando o site até, Bruno, é até legal tu falar isso. A gente tá reestruturando o site, trazendo mais informação, trazendo mais conteúdo, mais. E para finalizar, antes do agradecimento aqui final, eu queria também trazer para vocês assim, uma novidade que a gente tem para os clientes da agência. E isso também fica como dica para as agências, tá? Isso tem feito um diferencial bem legal para a gente e para os nossos clientes. A gente criou uma área de treinamento exclusiva para clientes de Tribuzana. Então, é uma área de curso online mesmo, né? Que tem ali dúvidas frequentes, como configurar isso, como configurar aquilo, como dar acesso para a sua ferramenta, tá tudo ali a parte técnica. Tem a parte também da nossa metodologia, que a gente ensina para o cliente exatamente tudo que a gente faz, está ali quase 4 horas de gravação ali de aula, explicando para o cliente por que a gente faz tudo dentro da nossa estratégia. Isso aumentou o nível de maturidade do cliente assim, de uma forma absurda. A gente tem as nossas masterclass também, então todo cliente Tribuzana ele tem acesso a uma gama de conteúdo, que a gente já tem um conteúdo que eu considero bem legal, né? Como vocês me falaram no site, no blog e tudo mais, nos canais nossos. Além disso, o cliente tem um conteúdo exclusivo. Então, todo mês a gente começou esse ano, na verdade, as masterclass. Então, a gente está fazendo masterclass, pega um especialista do mercado. Até se alguém for especialista da hotelaria, quiser conversar com a gente, pode vir. A gente traz como parceiro também. O que é importante que a gente entende trazer para o nosso cliente, para quem é cliente que está embaixo do guarda-chuva da Tribuzana, o maior conhecimento possível para que ele possa crescer mais. E aí, quanto maior crescimento, né? Pense nisso, donos de agência. Quanto mais conhecimento o teu cliente tiver, melhor vai ser o teu trabalho, melhor vai ser o teu resultado. Então, isso uma aula. Poupa aí um monte de horas de atendimento, horas de serviço aí do time, porque o cliente sabe e entende a estratégia. Então, explica a tua estratégia, traz isso de uma forma clara, simples, objetiva. Né? E esse ano é um ano para a gente trazer muito isso, tanto para o cliente quanto para o mercado. Tá? Então, agradeço demais mesmo a oportunidade de estar batendo papo aqui com vocês. Tá? Foi um prazer. E se gostaram, numa próxima oportunidade, se quiser convidar de novo, eu venho, que eu adoro fazer, falar dessa área que eu amo e admiro de verdade. Assim. Então, fico bem à disposição. E quem quiser, tá ali tribuzana.com.br. Ali tem todos os nossos contatos e tudo mais. Fechou? Obrigado, pessoal. Obrigado, Alan. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Valeu, Alex. Valeu. Um abraço. Tchau. Sincero Cast. Produção eKite. Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.